Olá, garotas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como aconteceu o meu glow up e de antemão eu já afirmo que você não precisa gastar todo o dinheiro do mundo caso você não queira e você também não precisa ficar refém das modinhas e tendências. E isso, gente, faz toda a diferença. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou Jaqueline Matos, consultora de imagem e estilo. Estou aqui no YouTube procurando meu lugar ao sol. E enquanto isso, eu vou compartilhar com vocês todo o meu conhecimento. Vou falar também das minhas, da minha trajetória, de tudo aquilo que eu fiz para conquistar a imagem que eu tenho hoje. E entende-se que às vezes você pode olhar para mim e falar: caramba, mas ela nem tem tanta. Ela não é nem tão bonita assim, ela não é nem tão bem arrumada assim, mas eu quero que você saiba que a consultoria de imagem é justamente para você trabalhar a sua imagem da forma que você quer, do jeito que você quer e da forma que você achar melhor. E para mim, isso aqui, para o meu dia a dia, para minha realidade, basta e é mais que suficiente. E quando eu quero dar um glow up ainda maior, aí sim eu uso todo o meu conhecimento para fazer tudo isso. E antes de você continuar com esse vídeo, curta, comente e me ajude a crescer esse canal. Então vamos lá. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim: caramba, será mesmo que ela mudou muito? Será mesmo que houve uma diferença tão grande assim, tão drástica assim? Mas eu preciso te contar que sim. Por volta de 2018, 2019, eu estava muito insatisfeita com a minha imagem. Eu trabalhava, inclusive, com loja de moda feminina. E eu não conseguia me identificar com absolutamente nada. Ai, gente, era tão frustrante, porque assim, eu tinha como comprar coisas, mas eu não gostava de nada. Isso me deixava muito quadrada. E sem contar que eu tinha uma limitação muito grande no vestir. Então, assim, eu só usava saias e vestidos, o que piorava a situação. Porque tudo que a gente encontrava nesse segmento era muito ah, meio cafona, meio brega, sabe? E eu queria algo um pouco mais elegante, um pouco mais moderno e que fizesse o meu estilo. E eu nunca encontrava nada. E ainda tinha o agravante de que eu não usava maquiagem. E todas as vezes que eu tentava usar maquiagem, era bem frustrante, porque eu não conseguia encontrar a maquiagem que ficasse boa em mim. E com tudo isso, eu não sabia o motivo, não entendi o porquê, a não ser quando passaram-se algum tempo, lá em 2020 teve o boom da coloração pessoal, quem se lembra? E foi aí, gente, que eu achei tão interessante, mas tão interessante tudo isso, que eu falei, caramba, eu quero. E eu tava sem saber como eu faria, porque eu moro numa cidadezinha de interior, bem pequenininha, e eu não sabia de consultoras de imagem próximas a mim e que eu pudesse fazer naquele período de tempo. Foi aí que surgiu, além da consultoria de imagem, além da coloração pessoal, a análise de coloração online. E, inclusive, essa pessoa que fez a minha análise de coloração online foi a minha primeira professora, porque assim, ela acertou em cheio. Aí eu fiz a minha análise de cores com ela, que foi o primeiro passo para transformação da minha imagem. E se você não acredita, eu vou deixar a foto aqui para você ver o meu antes e depois. E quando eu falo sobre as cores, é porque sim, elas têm poder de modificar muito a nossa imagem. E sabe por quê? Porque nós somos feitos de formas, né? O nosso corpo, ele tem formas redondas, mais alongadas, mais estreitas ou mais achatadas, enfim, nós somos feitos de formas. Os nossos olhos têm formato amendoado, as nossas sobrancelhas, os nossos lábios, tudo isso tem formato. E essas formas, elas são acrescentadas a elas cores. Então, tem gente que tem pele mais clara, outras mais morenas. Então, assim, a gente tem uma infinidade de tonalidades de pele, assim também como a gente tem diferentes tons de cabelo, diferentes tons de olhos, diferentes tons de sobrancelhas. E, gente, não seria bem bizarro se todo mundo ficasse bem com as mesmas coisas? Não faria muito sentido, pois faria. E é exatamente isso que eu percebi quando eu descobri a coloração pessoal. Eu falei, caramba, é claro que existe uma cor que vai ficar melhor em um do que em outro. Porque assim, nós somos seres diferentes, nós somos seres mais complexos. Então, assim, o que fica bem no meu colega não vai ficar bem em mim. E que bom, que legal, graças a Deus. Isso me deixou cheia de esperança. E aí eu fui atrás de fazer a minha coloração. E eu lembro que no meu questionário, ela pergunta assim: você já sabe mais ou menos sobre essa metodologia? Você desconfia de qual cartela de cores você seja? E eu já tinha, né, estudado um pouco a respeito, não tinha estudado o método, mas comecei a entender sobre o que se tratava aquilo.
E eu falei, cara, eu acho que eu sou uma primavera brilhante. Eu amo essas cores, eu me identifico demais com elas. Eu gosto de cores mais saturadas, mais vivas, mais intensas. Então eu acho que é isso. Eu acho que essa é a minha cartela de cores. E assim, a gente fez a análise, ela fez a análise de modo online. Inclusive, eu também trabalho com essa modalidade, que eu aprendi tanto com ela quanto com outra especialista, que ela trabalha só com esse método. Então, eu me especializei especialmente no método online, também no presencial, mas eu quis fazer uma formação especialmente para o método online. E aí, cara, eu comecei a comprar coisas, porque assim, o que que acontece, principalmente para nós mulheres, por que que as cores mudam tudo? Porque a gente gosta mais de pintar o cabelo, a gente usa maquiagem, a gente usa acessórios, brincos, esmaltes, e isso tudo vem em quê? Em formato de cores. A gente usa isso trazendo cor para nossa beleza. E quando a gente erra nessas tonalidades, principalmente de cabelo e maquiagem, a gente acrescenta a nós uma imagem um pouco desarmônica. E isso vai ferir a nossa autoestima, vai deixar a gente com a autoestima mais cabisbaixa. E não é isso que a gente quer. E aí eu lembro que eu já pintei o meu cabelo, já fiz o moreno iluminado. E também já pintei o meu cabelo de avermelhado, na época que estava muito em alto Marsala. Vou deixar foto aqui das duas etapas, eu não sei se eu tenho foto da morena iluminada. Mas ambos não me valorizavam tanto. E também, quando eu tentava fazer uma maquiagem, eu sempre usava maquiagem com fundo mais rosado, mais frio, e não deixava a minha pele corada, viva, intensa da forma que eu gostaria. E aí eu dizia, falava, caramba, maquiagem não é pra mim, eu fico muito encardida com maquiagem. E também usava batons muito destoando daquilo que ficava bom em mim. E aí, quando eu descobri a minha cartela de cores, gente, assim, foi um divisor de águas. E a partir daí, obviamente, eu fui em busca de outros conhecimentos, mas as cores, pra mim, é a coisa que mais funciona, que mais faz diferença, porque em outras coisas, por exemplo, de estilo, a gente consegue ter uma certa noção. Querendo ou não, a gente tem uma certa noção. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ah, eu acho que isso aqui é legal, isso aqui não faz parte do meu estilo. Ou até sobre a identidade corporal. Quem aí conhece o sistema Keyboard Types, que eu também trabalho com essa metodologia. E você consegue ter uma noção, mais ou menos, se você tiver um olhar atento, de perceber qual peça cai melhor, qual peça não cai tanto. Mas as cores é um pouco mais difícil. Por quê? A gente tende a atribuir algo que a gente não gosta no nosso vestir, a modelagem da roupa. A gente acha que é o tecido, a gente acha que é o caimento daquela roupa. E poucas vezes a gente pensa que pode ser as cores que não estão nos favorecendo. A gente não gosta de algo e olhar e falar assim, caramba, é a cor que não tá funcionando, é a cor que não tá legal. Talvez agora, do desenrolar da coloração pessoal, pode ser que as pessoas começaram a ficar mais atentas. E eu acho que sim. Mas, de modo geral, a gente tende a prestar pouquíssima atenção nesse sentido. E é lá que faz toda a diferença, porque assim, o cabelo, a maquiagem, a roupa, ela é o nosso reflexo, né? Então, assim, o cabelo funciona como a moldura do nosso rosto, a maquiagem, ela está realmente no nosso rosto, e isso vai fazer com que o nosso rosto fique iluminado ou apagado. E aí eu lembro que nesse período que eu descobri a minha cartela de cores, eu não estava muito satisfeita com a cor do meu cabelo, porque eu estava descolorindo e tudo mais. Eu não sabia fazer maquiagem, eu achava que eu estava encardida, então que maquiagem não era pra mim, que eu não ia ficar bem de maquiagem. E aí, com tudo isso, eu fiz a minha análise de coloração pessoal, recebi o meu dossiê, fui a São Paulo, porque eu tava indo já fazer compras de mercadoria pra minha loja. E aí eu cheguei lá e falei assim, cara, eu vou montar um kitzinho de maquiagem pra eu aprender a fazer maquiagem. Eu não sei se eu vou gostar ou se eu não vou gostar, então eu vou pegar aqui o kit mais barato que tiver e vou comprar. Comprei coisinhas bem baratas mesmo, coisas de 10, 12, 15 reais e cheguei em casa. Aí depois eu falei assim, caramba, por que não fazer um curso de automaquiagem? Aí tinha uma vizinha minha que ela era maquiadora. Eu pedi pra ela me dar esse curso de automaquiagem, ela me deu. E eu vou ver se eu acho foto pra deixar aqui, pra vocês verem a diferença. Eu já me senti, gente, eu não tinha hábito de usar maquiagem nenhum. Então, todas as vezes que eu tinha feito maquiagem pra algum evento, eu tinha me sentido estranha. É como se eu não me reconhecesse. Mas esse dia, cara, esse dia, por Deus que tá no céu, eu olhei e falei, caramba, eu tenho potencial. A minha beleza tem potencial. Eu sou uma mulher bonita. E cara, eu posso qualquer coisa que eu quiser. Juro por Deus. E aí eu entendi que, de fato, as cores certas de maquiagem, ela fazia toda a diferença. E de cabelo também, porque o meu cabelo já tinha crescido, então ele já tava na cor natural. Ou seja, a cor nossa natural já é uma cor que nos valoriza naturalmente. Então, eu falo que Deus não erra, né? Deus, ele é muito perfeito. Então, a gente consegue
ter uma boa noção de cores quando a gente percebe que as cores que Deus nos fez é muito harmônica entre si. E aí eu entendi que uma cor certa fazia toda a diferença. Aí eu me empolguei. Foi nesse período que eu até gravei um vídeo aqui falando que eu me endividei, porque eu achei tão sensacional e aí eu comecei a trabalhar, também fui fazer cursos de consultoria de imagem. E aí eu achava, cara, eu tenho que ser uma consultora de imagem foda, né? Porque é isso que me vendiam também. Então eu preciso comprar coisas, já que no meu guarda-roupa nada funciona. Então eu preciso comprar tudo novo. E aí, ó, eu me lasquei. Só que hoje, como profissional, eu te falo o seguinte: você não precisa comprar tudo pra ontem. Você precisa ter autoconhecimento para quando você precisar comprar, você saber fazer escolhas assertivas. Porque é exatamente isso que vai mudar todo a sua dinâmica com o vestir. Até porque a gente precisa se lembrar que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Esses três pilares que nos sustentam. E um não existe sem o outro. Então, o seu corpo físico é tão importante quanto os dois outros elementos, que é o seu espírito e a sua alma. Então, por que você negligencia o seu corpo? Por que você acha que é futilidade? Por que você acha que não vale a pena? Sendo que conforme você vai trabalhando a sua imagem, conforme você vai desenvolvendo a sua beleza, mais você fortalece o seu espírito, mais autoestima você possui, melhor você fica consigo mesma e automaticamente até o seu relacionamento com Deus muda. Então, a gente precisa entender e separar as coisas do que é vaidade e do que é necessário. E é uma necessidade muito grande para nós mulheres termos uma noção de beleza mais aprimorada. A gente gosta de se vestir bem, a gente gosta de se arrumar. Não todos os dias, mas a gente, de modo geral, a gente gosta de estar bem, de estar bonita, estar com cabelo bonito. Então, a consultoria de imagem, ela é basicamente para isso. E a coloração pessoal, ela faz toda a diferença nesse sentido. Cores de cabelo, cores de maquiagem, cores de roupa, de esmalte, acessórios. Gente, todas as cores que você usar na sua beleza, você vai usar cores que te valoriza. E até quando você usa cores fora da sua cartela, você vai aprender como compensar. Então, pra mim, o que mais trouxe glow up na minha imagem foi exatamente eu descobrir as cores da minha beleza. Porque isso fez com que caísse um véu dos meus olhos e eu sentisse e percebesse o quanto aquilo era importante. E quanto isso mudou na minha mentalidade e me fez buscar por outros conhecimentos e a querer me conhecer melhor, a querer ser uma pessoa melhor, mas para mim mesma. Então é isso, meus amores. Se você deseja fazer a sua análise de coloração, eu trabalho com modalidade online. Então você pode entrar em contato comigo, que eu vou deixar o meu número de celular aqui na descrição. Aí você pode entrar em contato, fazer um orçamento. Lembrando que quem vier aqui daqui do YouTube vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço que você querer fazer. E você vai sentir completamente diferente a partir do momento que você entende que você consegue ter o potencial máximo de beleza, não tendo todo o dinheiro do mundo, nem tendo todo o acesso a tudo e a todas as coisas do mundo, mas sabendo apenas valorizar aquilo que já existe em você. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.